Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um podcast Direito e Diálogo, podcast apresentado por mim, Edmar Ruiz, podcast vinculado ao escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especialista nos direitos dos trabalhadores, direito previdenciário e direito trabalhista. Bom, hoje vamos falar sobre o direito do trabalho. Semanalmente a gente traz aqui esse podcast, esse quadro, né? É uma semana sobre o direito previdenciário, outra sobre o direito do trabalho. A bola da vez hoje é o direito do trabalho, né? Mas tudo vinculado aí aos direitos dos trabalhadores em si, né? Lembrando que esse podcast a gente não trata de temas em específico, né? Só traz aí a informação de uma maneira genérica para abarcar o maior número de trabalhadores possíveis em termos de esclarecimento, de levar a informação, né? Já que advogados somos e detentores das informações acerca dos direitos, né? Tá? E, bom, acerca de uma dúvida, né, de um caso concreto, a gente esclarece que sempre o trabalhador deve procurar aí um advogado, no caso aqui um advogado especialista em direito do trabalho, né? Então vamos falar dos direitos trabalhistas que você tem e pode ser que não saiba deles, né? Isso são informações extremamente relevantes, né? Então, sempre aqui a gente traz dois advogados especialistas no assunto, que compõem aqui a banca de advogados do escritório, né? Hoje vinculados aqui ao departamento trabalhista, né? À minha esquerda, aqui na minha ponta esquerda, o doutor Tony Sakai, que todos mundo já conhecem aqui do podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Tony. Obrigado, doutor, por mais uma oportunidade de estar aqui, trazer informação para o trabalhador, porque informação é poder, né? Exatamente, é bem verdade, viu? E o doutor Renato Campos, mais uma vez, né? É um prazer tê-lo aqui, doutor Renato. Obrigado, doutor Edmar, obrigado, doutor Tony. Né? Mais uma vez aqui o convite para participar, muito honrado, para voltar aqui para falar sobre esses temas do direito do trabalho. Muito obrigado. Ah, perfeito. Então eu já vou aqui engatar para o doutor Renato, né? Que é um tema, né, que abarca aí uma gama de informações muito grande, né? Que é o direito às estabilidades, né? Muitas vezes os trabalhadores eles têm determinadas estabilidades, né? Não podem ser dispensados dos empregos, das empresas, né? E acaba sendo, e não sabem que tem o direito aí, né, essas respectivas estabilidades. Por favor, doutor Renato. Bom, doutor Edmar, sobre estabilidade, seja como o senhor falou, né, aquele período onde o trabalhador não pode ser dispensado. E, às vezes, não sabe. Por exemplo, tem aquela ocasião onde tem uma situação comum, onde a pessoa tem um afastamento previdenciário acidentário, a espécie B91, ele se afasta, ele tem alta, volta ao trabalho e, às vezes, não sabe que ele tem 1 ano de estabilidade após a volta. Como prevê o artigo 118 da Lei 8.213, prevê que ele tem 1 ano de estabilidade após a alta previdenciária, ou seja, quando ele retorna ao trabalho. Certo? Fora essa estabilidade, aí pode me perguntar se o auxílio-doença comum não teria essa mesma estabilidade. É a dúvida que muitos têm. O que acontece? Esse tipo de auxílio-doença comum, auxílio-doença previdenciário, ele só tem estabilidade se tiver previsto na convenção coletiva. Algumas convenções coletivas trazem, às vezes, estabilidade de 30 ou 60 dias, mas tem que ficar atento se a sua convenção coletiva prevê esse tipo de estabilidade. Já o acidentário, que eu falei antes, esse está previsto por lei, então esse é certo. Uma outra estabilidade é a estabilidade da gestante. Ela inicia com quando você, assim, a gestante, a partir da confirmação da gestação, né, da gravidez, do estado gravídico, e se estende até 5 meses após o parto. Ela tem um afastamento de 120 dias, mas a estabilidade ela vai até 5 meses após o parto. Então, essa seria a estabilidade da gestante. Tem estabilidade também o membro da CIPA, né? Ele, desde o registro da candidatura dele até 1 ano após o seu mandato, que é um mandato de 1 ano. Temos também a estabilidade do dirigente sindical e do seu suplente, que também é desde o registro da candidatura até 1 ano após o seu mandato, que é um mandato de 2 anos.
Temos essas estabilidades. E, por exemplo, na questão de uma pessoa que tenha um acidentado, acidente de trabalho, uma doença ocupacional, com nexo no trabalho, se a convenção coletiva assim prever também, em alguns casos há estabilidade até a pessoa ter direito à aposentadoria, mas também casos têm que ser estudados, né? Isso é muito caso a caso e a convenção coletiva, o acordo coletivo tem que prever essa estabilidade. Perfeito, perfeito. E acho que um caso bem comum também são as estabilidades pré-aposentadoria, né? O empregado que está em vias de se aposentar, em vias de completar o direito à aposentação, né? Em muitos dos casos, né, se há previsão ali no acordo, convenção coletiva, há de se conceder o período estabilitário nesses casos também, né? É verdade, doutor Edmar, tem essa estabilidade também. Perfeito, perfeito. Aí vai ter que analisar, né, doutor Tony, o acordo, a convenção coletiva, para a gente poder cravar se tem direito a essa espécie de estabilidade, a estabilidade ditada aí pelo doutor Tony, que é em razão de doença ocupacional, acidente de trabalho, né? Então, analisar caso a caso. A nossa expertise maior é mais nas regiões aqui do ABC, região metropolitana de São Paulo, né? Então a gente tem algumas ciências de que as metalúrgicas concedem, né, uma estabilidade até aposentadoria. É interessante tomar cuidado porque agora, a partir, se eu não me engano, de 2022, começou a alterar essas questões, não para quem já é antigo, mas para quem já é admitido a partir de agora. Então, o trabalhador tem que ficar ciente dessa questão. E com relação, doutora, à aposentadoria, a estabilidade pré-aposentadoria, é importante acompanhar, sim, né? Consultar um advogado, nesse caso, especialista na área previdenciária, fazer uma contagem, acompanhar para ver se está tudo certinho, verificar a norma coletiva, porque é muito comum falar, olha, só vai ter a estabilidade se notificar a empresa tanto tempo antes de se aposentar. Então, tem essas minúcias, esses detalhes que é importante tomar cuidado, porque às vezes por causa de um e-mail, de um telegrama, você perde a estabilidade. Sim, sim, sim. Porque estaríamos falando no direito obstativo, né? Então a dispensa ela impediu, né? Obstaculizou que o trabalhador alcançasse a aposentação, né? Às vezes aí é uma aposentadoria especial, está alguns meses aí, né? De alcançar, porque trabalha numa atividade insalubre e é dispensado, quer dizer, né? Não se sabe se o trabalhador vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho em outra atividade insalubre, né? Então, esse é o direito obstativo, né? Muitas das vezes a empresa acaba dificultando aí, né? Impedindo que o trabalhador alcance o seu direito. Aí cabe ao trabalhador, no caso que é dispensado e tem o direito à estabilidade, seja ela aposentadoria, em razão de doença ocupacional, ou as outras estabilidades citadas pelo doutor Renato, entrar com uma reclamação, com uma ação trabalhista, pedindo a reintegração ao trabalho, ao emprego, não é verdade, doutor Renato? Sim. A ação pedindo a nulidade da dispensa é a reintegração ao emprego. Se, no caso, não tiver ainda o cargo disponível, pode ser convertido também essa reintegração em indenização. Mas tudo isso caso a caso, tem que ser conversado. Ainda sobre a aposentadoria, a estabilidade pré-aposentadoria, de fato, como o Dr. Tony observou, tem que se observar a norma coletiva, porque como é uma previsão normativa de acordo com a convenção coletiva, cada um tem um texto, e aí cada um pede um requerimento diferente, né? Alguns têm que avisar, têm que fazer constar no termo de rescisão, etc. Então, tem que se observar tudo isso mesmo, caso a caso. Perfeito, perfeito. E aí, doutor, só complementando. Claro, que aí a gente esse vai tema é um tema bem elástico, né? A gente vai conversando, vai puxando outras questões. Como o doutor mencionou, a parte de reintegração, uma situação que é interessante observar é que doenças que causam estigma, existe também a possibilidade de uma possível reintegração, né? Por ela ser uma doença, uma demissão discriminatória. Então, exemplo, um funcionário que foi demitido em um momento que estava se recuperando de câncer, existe já um entendimento do tribunal e existe também uma lei que aí possibilita
quando a dispensa ela é discriminatória, há a possibilidade de reintegração ou então a indenização. E aí, esse tipo de doença é um rol exemplificativo, mas temos o câncer, às vezes doenças de pele, que aí seja contagiosa e tudo mais, é considerado uma dispensa discriminatória passível de reintegração ou indenização. Ah, perfeito. Se o trabalhador é dispensado em tratamento médico, né? Também. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, gostaria de falar de trabalho noturno, de hora noturna, até porque a noite ela foi feita para dormir, né? Com E não certeza. para trabalhar. Então, há uma confusão aí no relógio biológico, isso traz malefícios aí para a saúde do trabalhador e tem alguma proteção legal, não é verdade? A hora noturna, ela é reduzida, né? Tem alguns pormenores. Eu gostaria que o doutor falasse sobre a hora noturna e o trabalho noturno, né? É como o doutor falou, né? A noite foi feita para dormir, para a gente descansar, e é cientificamente comprovado que o sono durante a noite ele descansa mais do que durante o dia. Então, é evidente que tem situações em que a empresa ou até o trabalho, por exemplo, segurança, necessita fazer essa inversão, né, na hora do trabalho. Então, é pago um adicional noturno, né, de 20%, que também a variar de acordo com a convenção coletiva, pode ser majorado, e isso na região urbana, né? Rural é um pouquinho a mais, é 25%. Mas a vírgula, né, é o quê? É que as pessoas muitas vezes não sabem da hora noturna reduzida, né? O trabalho noturno ele tem que durar 7 horas. Passou de 7 horas, é hora extra. Diferente do trabalho diurno. O trabalho diurno, 8 horas e 44 horas semanais, né? O noturno não, são 8 horas, das 22 até as 5 horas. E se faz um pouquinho de hora extra, vai até umas 6, 7, 8 horas, pegada direta. Como é que faz? Tem ainda o adicional? Tem o adicional. Tem esse adicional, é importante ter isso em mente. E aí vai ter o adicional, vai ter a hora extra, então vai ter 70% a mais, porque é um desgaste físico, é um desgaste mental, né? Tem que se observar também algumas outras situações. 12 por 36 tem direito ao adicional noturno? Em regra, não, tá? No meu entender, deveria, porque o desgaste é o mesmo, se não maior, mas os tribunais vêm entendendo, e os legisladores também, que é o quê? Você descansa 36 para trabalhar 12. No meu entender, você não consegue repor, mas, enfim. De toda forma, se você ainda extrapola, exemplo, é muito comum isso com vigilante, né? Você está lá guardando o seu posto e aí tem que esperar um outro chegar. Enquanto ele não chegar, você não pode sair. Aí, nisso, às vezes, você fica 30, 40, uma hora e meia a mais. Nessas situações, a gente consegue descaracterizar a jornada 12 por 36, pedir o que for excedente a 8 horas como hora extra e também colocar o adicional noturno, se essa jornada for noturna. Olha que importante informação para quem trabalha 12 por 36, né? O Dr. Tony está falando que se a empresa não respeitar essa questão aí de 12 horas trabalhadas, né? Tá? Às vezes estender isso para 13, 14 horas, né? É descaracterizada a jornada 12 por 36 e o trabalhador tem direito de receber, a partir da 8ª hora trabalhada, como hora extra, né? Os respectivos adicionais aí acerca das horas extraordinárias, né? E muito trabalhador não sabe disso, não é verdade? Com certeza, com certeza. É a mesma coisa semelhante também aos turnos, né, doutor Edmar, doutor Renato, às vezes a gente vê isso muito na prática, né, turno ininterrupto, só que aí começa a fazer hora extra, descaracteriza também o turno, e aí a gente consegue também pedir essa hora extra, porque aí, de novo, né, isso aí é uma coisa que às vezes a gente não tem muito em mente, mas quem trabalha em turno, o trabalhador tem que trabalhar com uma jornada reduzida e não de 8 horas. Né? E aí o que mais acontece é o quê? É as empresas colocarem uma convenção coletiva, não cumprir a convenção coletiva e aí possibilitar a hora extra.
Com a reforma trabalhista possibilitou aí a feitura do banco de horas, né, mesmo diretamente com o trabalhador, né, o acordo individual. Mas devemos lembrar que não se pode ultrapassar aí em termos de horas extras diárias mais de 2 horas, né? Então descaracteriza esse banco de horas, dando direito ao trabalhador de receber tudo como hora extra, não é verdade, doutor Renato? Sim, sim, é verdade. Perfeito, perfeito, tá? Doutor Renato, um assunto que está muito em voga, né? Tem se falado muito, né? Pós-reforma, inclusive, né? No trabalho intermitente. E muitos trabalhadores se perguntam, né? Está aí na mídia, está sendo ventilado, e as pessoas não entendem muito bem, né? O que é trabalho intermitente? Como que se dá esse trabalho intermitente, né? Eu acho que seria bacana aí a gente esclarecer no nosso podcast. De fato, isso veio mesmo com a reforma trabalhista de 2017 como uma, digamos assim, uma novidade, né? O que, pelo menos a intenção, seria que o trabalhador tivesse essa flexibilidade e a empresa também. Então, na verdade, assim, como se fosse um duplo benefício, né, para as empresas, para os empregadores, até para gerar mais emprego, né, e para os trabalhadores também ter essa flexibilidade de não ficar, assim, digamos, abre aspas, amarrado, né, a um empregador só, por exemplo, e a mesma coisa o empregador, né, a empresa. O que acontece? Com essa inovação, esse artigo que veio com a reforma trabalhista, ele permite que o contrato de trabalho não seja, por exemplo, na íntegra, ele pode ser fracionado, você pode contratar o trabalhador por horas, por meses, por anos, né? Então você faz um contrato ali por um período, certo? Onde o trabalhador pode passar, assim, por exemplo, prestar serviço por algumas horas, não precisa ficar o tempo todo. Então ele tem um tempo de atividade e um tempo de chamado inatividade, tá? Na empresa. E ele recebe pelo tempo de atividade. O tempo que ele fica à disposição, ele obviamente não recebe, né? Então o empregador não tem essa responsabilidade e ele pode prestar serviço para uma outra empresa. Um exemplo clássico aí seria o dos garçons, por exemplo, né? Então o garçom ele pode, e com essa novidade, ele pode prestar serviço para mais de um restaurante, ele pode trabalhar em 2 ou 3, se ele conseguir fazer a agenda dele direitinho e realmente prestar serviço em um dia para um restaurante, no outro dia para outro restaurante, assim por diante, sendo contratado pelos 3. Então ele tem, por exemplo, ele teria carteira assinada pelos 3 restaurantes, prestaria serviço em todos eles e o trabalhador não paga pela hora que ele fica inativo, certo? Então gera esse, digamos, esse benefício para as duas partes, certo? Só com algumas ressalvas, então, que ele tem que ser, o empregador tem que chamar o trabalhador com 3 dias de antecedência e depois o trabalhador tem um dia para responder se ele quer ou não, né? Ele pode aceitar o serviço ou não. Então ele não fica assim, não fica preso. Então tem essa vantagem, essa liberdade aí de poder trabalhar em outros lugares, não fica preso num lugar só. E a mesma coisa o empregador. Quando ele tem, por exemplo, uma baixa atividade, então tem sempre aqueles períodos de alta em algum evento, alguma coisa que você tem mais movimento, precisa de mais gente, e tem aqueles períodos de menos movimento, você precisa de menos gente. Então, nesse momento, o trabalhador vai para outro lugar, mas não fica parado também, entendeu? Nesse caso, uma coisa para a gente ficar atento, que se alguma das partes não cumprir o determinado, né, ele tem que pagar uma multa de 50% no prazo de 30 dias, 50% daquele valor que o trabalhador iria receber, certo? Que também está prevista essa penalidade aí também para não ficar, digamos, muito aberto, né? Ah, perfeito, perfeito. É um contrato que a gente acaba não vendo muito na prática, né, doutor Sim. Tony? Mas é realmente uma modalidade que a gente, né, tem o dever de trazer aqui a informação para o trabalhador, né? Já que algumas empresas a gente tem visto que né, no dia a dia tem aplicado esse tipo essa modalidade de contrato. Você vê que os requisitos aí, eles são bem engessados, né? Para a gente, né, na prática, colocar isso aí, né, essa relação entre empregado e empregador, né? Eu particularmente, aí eu vou emitir uma opinião própria mesmo, né, doutor Edmar? Eu acho que não é uma modalidade tão legal para o trabalhador, mas é melhor, é mais interessante do que você trabalhar como um autônomo.
Por quê? Às vezes você está lá prestando um serviço, você se machucou, exemplo, pega um garçom que trabalha de forma esporádica, não é registrado, mas aí ele vai lá e se acidenta. Caiu, eventualmente, um chão escorregadio, caiu, se machucou, fica afastado, ele não vai ter uma proteção previdenciária. Para entrar com a ação trabalhista é possível, só que primeiro você vai ter que reconhecer o vínculo, para depois reconhecer o direito à estabilidade, para depois reconhecer o direito à eventual reparação por dano material. Nessa situação do contrato intermitente, por mais que ele financeiramente às vezes não seja interessante, você já tem esse resguardo. Caiu dentro do restaurante, é obrigado a emitir uma CAT. Tem um vínculo de emprego. Fica muito mais fácil do trabalhador ter esse acesso à previdência social, ter esse acesso a uma eventual reparação por dano material, por uma pensão, por uma estabilidade. Então, não é um contrato ideal, mas é melhor do que um prestador de serviço comum. Então, se o trabalhador puder escolher, eu acho que é interessante ele utilizar essa modalidade, sim. Acho que dentro dessa fala do Dr. Tony, realmente, né, eu concordo plenamente, só não teria todos os demais direitos, né, que os empregados, de modo geral, têm, somente o seguro-desemprego que não. Né? Então, realmente, né, estabilidade, enfim, né? Então, tudo que nós falamos até agora acerca de direitos aqui ao trabalhador intermitente seria estendido também, né? Então, melhor do que ser autônomo, sem sombra de dúvidas, né? Eu concordo, mas bem observado a questão das contribuições previdenciárias que a empresa também recolhe, e aí ele tem qualidade de segurado do INSS, podendo ter os benefícios. Muito bem observado. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, vamos falar de, acho que uma coisa que o trabalhador gosta de ouvir, né? Folgas. Folgas não descontadas, né? Com certeza, né, doutor? E eu vou ser sincero, é muito comum a gente estar trabalhando lá no dia a dia, ligar algum trabalhador, poxa, doutor, eu estou aqui com meu filho no hospital, a empresa não quer receber o atestado do meu filho, poxa, eu estou aqui, ele não quer aceitar, o que eu faço? E aí a gente traz essa informação porque é corriqueiro. Então, a própria lei, então, não é um benefício que a empresa está dando, que o sindicato está dando. A lei prevê situações em que o trabalhador, ele justificando, não tem que levar, ter seu salário descontado. Até porque a gente sabe que hoje em dia qualquer desconto no salário é muito sensível. Então, que nem esse caso, você levar seu filho no hospital, a partir do momento que você comprova a situação, ele não pode ser descontado. A questão do falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, também a gente tem 3 dias. Às vezes não é o ideal, né? A gente sabe que não é o ideal, porque a perda a gente leva para o resto da vida, mas tem. E aí tem um plus para o professor, né? A lei prevê que o professor não são 3 dias, são 9. Isso é uma situação que é interessante, né? E aí eu vou falar uma coisa que aí já vai gerar muito um burburinho, porque é muito comum eu ver o trabalhador falando, doutor, eu vou lá doar sangue para abonar uma falta, não sei o quê. É possível? É possível. Só que a lei prevê que ao longo de 12 meses, para a doação de sangue é justificável apenas uma vez. Então, eu já peguei trabalhadores falando, eu vou doar a cada 3 meses, enfim, tem um prazo que o corpo não funciona, você vai estar tendo um prejuízo. Então, são situações que é importante ver. Questão de exames para a questão de câncer, a lei prevê também. Então, existe uma série de situações que a gente consegue abster as faltas, tá? Desde que justificadas, obviamente. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, a gente tem atendido muitos trabalhadores aqui no dia a dia do escritório com dúvidas acerca do intervalo interjornada, né? Então, até essa semana, né, veio um trabalhador questionando essa questão, né? Eu falei assim, vamos levar para o podcast, né? Porque pelo menos a gente leva a informação para o maior número de pessoas aí que a gente acaba a internet alcançando, né? Acho que valeria a pena a gente falar sobre esse tipo de intervalo.
É bem interessante, doutor Edmar, porque nós temos os intervalos durante o trabalho, por exemplo, a sagrada hora do almoço, aquele intervalo que é um intervalo para você, o trabalhador, descansar, fazer uma refeição. Tudo isso é medida de segurança, higiene e saúde do trabalhador. Então, é importante, tem as micropausas, né, a pessoa que trabalha na produção, são todas pausas importantes, necessárias, né? E não se fala, bom, e ali o que acontece? A gente imagina assim, então saiu da empresa ali, acabou, etc. Não, porque é importante também aquela pausa, a pausa maior, né, que seria entre uma jornada e outra, daí o nome, né, interjornadas, que é quando termina uma jornada de trabalho, termina lá o horário que for, né, 18, 17, 19, e inicia outra no dia seguinte. Então, esse seria o intervalo interjornadas. O intervalo interjornadas, ele não pode ser inferior a 11 horas. O empregador não pode suprimir ou reduzir esse período, ou fracionar, né? Então, se for eventualmente reduzido, cabe o pagamento de hora extra acrescido de 50%. Certo? E veja só, esse descanso ele é muito importante, até como o Dr. Tony colocou, né? O sono, o descanso, isso é muito importante para o trabalhador e para a empresa também, porque você quer o trabalhador no dia seguinte ali descansado, com as forças renovadas, né? Então, mas saibam, né, que justamente se isso for suprimido, cabe o pagamento de hora extra. Então, isso é muito importante e às vezes muitas pessoas não sabem. Isso é importante porque antes de ser advogado, eu trabalhei em empresas e muito comum, né? Cheguei a trabalhar no horário noturno, como nós destacamos aqui, e estendendo as horas extras até 7, 8 horas da manhã, e depois tendo que entrar às 17 horas do mesmo dia, né? Então, menos de 11 horas, né? Então, quer dizer, isso não pode, né? O trabalhador, né, entre uma jornada e outra, ele deve ter ao menos, né, 11 horas de descanso para essa recomposição orgânica, né, doutor Tony? Não, com certeza, doutor. E assim, isso processualmente é muito fácil de se provar porque nesse aspecto as empresas elas marcam um ponto, porque a própria empresa esquece que existe o intervalo interjornada. Então aí você vai lá e vê, poxa, o trabalhador lá bateu ponto 8 horas. Aí vai lá, bate o ponto de novo com um horário entre uma jornada e outra menor que 11 horas. Então, não é, às vezes você nem precisa de uma testemunha para comprovar essa situação. Basta simplesmente a empresa juntar o cartão de ponto, que é a obrigação dela. Está ali, está documentado, né? Exato, A exato. prova é fácil para o trabalhador, né? Perfeito, perfeito. Acho que esse podcast é bem interessante, né? Trazendo aqui muitas informações relevantes. Acho que o trabalhador está gostando muito. Quem está nos assistindo, eu tenho certeza disso, né? Acho que para a gente terminar aqui, falar acerca da licença paternidade. É verdade, né, doutor? Acho que teve no começo do mês teve né, que a doutora Caroline até mencionou sobre a maternidade. Agora é a nossa vez, né, doutor? Paternidade, exatamente. A gente não tem todo esse glamour, mas tem um pouquinho. Não, é muito importante, né? O doutor Edmar, o doutor Renato, a gente estava conversando antes, ele pontuou algumas coisas assim espetaculares. Primeiro que a lei que prevê a licença paternidade, ela é da década de 40. Então, previa apenas um dia. E servia para quê? Qual que era a justificativa? Você tinha que ir lá registrar o filho no cartório, registrou, porque a mãe estava debilitada, obviamente, trabalho de parto, registrou, ponto. Com a Constituição, a nossa Constituição é de 88, acresceu-se mais 4 dias, passou-se a 5 dias, né? E aí começou-se a ter uma nova visão. Por quê? Poxa, não basta registrar, você também é pai, tem que ajudar um pouquinho, né? Uma hora difícil para a mãe, muitas vezes tem a questão do estado puerperal, hormonal da mãe, então tem toda essa questão. E aí ficou-se 5 dias. Aí eu te faço uma pergunta, a sociedade evolui muito rápido, né? O próprio Dr. Renato, a gente estava conversando, mencionou isso. E aí temos a questão da sociedade homoafetiva. E se tem uma sociedade homoafetiva, existe a possibilidade, exemplo, 2 mães,
de se ter essa paternidade, essa licença paternidade? É possível, sim. É possível. Uma das mães vai ficar com a maternidade e o outro com a licença paternidade. Ah, mas e se inverter? E se forem 2 homens? A mesma situação. Vai ter a licença maternidade para a mãe e para dos companheiros e outra paternidade para o outro. Tá? E aí, como esse podcast é para mostrar situações de direitos que às vezes ficam meio escondidinho, caso a empresa esteja cadastrada como uma empresa cidadã no site do governo, essa licença passa de 5 para 20 dias para a licença paternidade. Isso é muito interessante, porque se o trabalhador precisa saber, às vezes você está lá, você pode estar mais perto do seu filho, que eu não tenho filho ainda, mas eu imagino que seja a maior bênção possível, né? Você quer estar perto, poxa vida, é seu sangue, né? Então, é muito importante ter ciência. E a mesma coisa para a mãe. A licença maternidade, ela passa de 120 dias para 180 também, se tiver nessa inscrição. Então, a gente deixa essas dicas porque são valiosas. E como eu falei no início, conhecimento é poder, doutor Edmar. Perfeito, perfeito. Por isso que o tema do podcast, doutor Renato, são direitos trabalhistas que você tem e pode ser que você não saiba. Então, às vezes o trabalhador, na fala do Dr. Tony, tem direito a 20 dias, né, de licença maternidade e acaba usufruindo apenas 5 dias, né? Então é interessantíssimo, né? Sim. No caso de adoção, né? No caso de Também. adoção também teria direito ao direito de paternidade, né? Que é um direito constitucional. E eu digo que é mais do que constitucional, é um direito sagrado, né? É um direito aí por um momento único, né? Um momento mágico na vida aí do pai, do trabalhador, né? Para estar ali ao lado da esposa, né? Ao lado da criança, né? E para a criança esse momento, né? É um momento muito importante para o pai também, né? É uma questão extremamente social, né? Sim. Perfeito. Doutores. Pode falar, doutor Renato, perdão. Eu só ia completar com... não basta ser pai, tem que participar. Com certeza. Pode ser meio clichê, mas é verdade. E, de fato, doutor Tony, é uma bênção mesmo. E 5 dias é pouco. Né? A gente, às vezes, quer, quando realmente nasce a criança, a gente quer ficar ao lado ali o maior tempo possível. E o que acontece é que assim, é um momento de formação de vínculo também. Né? Então, poxa, vamos batalhar por mais tempo para nós. Com certeza, com certeza. Querendo ou não, o direito, a briga, a jurisprudência, quem faz somos nós. Só que a gente só consegue brigar pelos direitos se o trabalhador correr atrás. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigado pela participação, Dr. Tony, pelos brilhantes esclarecimentos aqui nesse podcast, né? Eu acho que encerramos a nossa pauta aqui, aquilo que nós nos propomos, né, de levar de informação para o trabalhador, e foi muito rico, viu? Foi muito proveitoso, gostei muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Edmar. É sempre um prazer estar aqui com o doutor Renato, então não posso nem falar, sou super fã dele. E a oportunidade que foi dada, agradeço imensamente. Perfeito. Doutor Renato, obrigado, viu? Obrigado de coração aqui por esse momento aqui de dividir aí a informação, a sua experiência com o nosso público, com os trabalhadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Perfeito. Então a gente encerra esse podcast com as sábias palavras do Dr. Renato. Não basta ser pai, tem que participar. Até a próxima. Um abraço.